Quando a gente fala de liturgia, o mais importante não é conhecer sobre a liturgia, mas acolher a liturgia como um caminho de conhecimento sobre o mistério de Cristo. Não formar-se a respeito dos temas da liturgia, mas se deixar formar por aquilo que ela é. A carta apostólica Desiderio Desideravi se apresenta justamente como uma carta sobre a formação litúrgica. Esse é o grande tema dela, o tema que aparece no próprio título, no próprio enunciado da carta apostólica. Quando a gente pensa em formação litúrgica, geralmente o que a gente tem em mente é uma formação sobre a liturgia. É ter cursos, palestras, aulas sobre aquilo que significa a liturgia, sobre os diversos elementos do rito e tudo mais. De fato, essa é uma das formas de compreender, é uma das acepções da expressão formação litúrgica. Mas o Papa deixa muito claro que a principal forma de entender aquilo que a gente chama de formação litúrgica não é essa, mas é entender que a própria liturgia é que nos forma. É essa dinâmica do deixarmos sermos formados pela liturgia. A liturgia como formadora, não tanto um formar sobre a liturgia, mas um formar a partir da liturgia. E é essa grande ênfase que o Papa dá na Carta Apostólica, baseando-se justamente nos passos que o movimento litúrgico deu desde o começo do século passado. E, de fato, a grande referência do Papa para falar desse tema ao longo da Carta Apostólica inteira, mas sobretudo quando ele trata justamente desse tema central da formação litúrgica, é um dos principais teóricos do movimento litúrgico, o teólogo alemão Romano Guardini, que tem justamente um ensaio, um livro, intitulado Formação Litúrgica, em que ele trata de como, então, que se dá esse processo pelo qual a liturgia forma a pessoa, forma a comunidade. E é esse o tema que a gente vai trabalhar agora. O Papa cita o próprio Guardini quando diz que com isso se delineia a primeira tarefa do trabalho da formação litúrgica, que o homem deve voltar a ser capaz de símbolos, ali no número 44. Voltar a ser capaz de símbolos. Essa é a grande prioridade, a grande tarefa da liturgia hoje. Ao longo do último século, com todo o movimento litúrgico que desembocou no Concílio Vaticano II, que desembocou na reforma litúrgica, a gente deu bastante atenção a toda a questão da reforma do rito romano. Por um lado, o Papa cita que não é possível renunciar a essa linguagem, porque essa é a linguagem que a Santíssima Trindade escolheu para chegar a nós na carne do Verbo. Isso ainda no número 44. É uma afirmação que parece até ousada para a gente, dizer que a própria Trindade escolheu essa linguagem. Mas ela é ousada se a gente não leva em conta que nessa escolha da Trindade está em jogo aquilo que é propriamente humano. Não é, evidentemente, uma escolha arbitrária de Deus em se comunicar a nós através dessa linguagem, mas é justamente o respeito àquilo que nós somos na nossa integridade como seres humanos. E é essa justamente a segunda razão que o Papa coloca aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode renunciar a essa linguagem, porque essa é a linguagem da revelação, é essa linguagem que, como a gente já viu, toda a encarnação acontece justamente como manifestação de Deus nessa linguagem. Também é verdade que essa é uma linguagem propriamente humana. Essa é uma linguagem que fala da nossa unidade como seres humanos. A linguagem simbólica e a palavra símbolo tem justamente a ver com unidade, né? Significa colocar junto, unir. Essa unidade é a unidade própria daquilo que é o próprio conhecimento humano, que é a própria vida humana. A linguagem simbólica, a linguagem litúrgica requer o envolvimento da nossa dimensão intelectual, da nossa dimensão afetiva, dos nossos sentidos, do nosso corpo, das nossas relações. Ela envolve tudo aquilo que a gente é. O que está em jogo aqui nessa tarefa de
recuperar a linguagem simbólica, de que o homem volte a ser capaz de símbolos, essa tarefa delineada por Guardini e colocada então como proposta hoje pelo Papa Francisco, o que está em jogo é recuperar uma unidade que a gente perdeu. Uma unidade como ser humano, uma unidade como comunidades, uma unidade que faz com que a gente viva a nossa experiência como cristãos de uma maneira íntegra, orgânica, e não simplesmente setorizando a nossa experiência de fé para uma dimensão daquilo que a gente é, o que muitas vezes acaba acontecendo. Uma identificação da experiência religiosa simplesmente como um sistema de comportamento, um sistema moral, uma identificação com algo, um sistema doutrinal, um sistema teórico, um ativismo, uma praxis desenfreada. É justamente recuperar essa unidade que é condição da experiência de fé, e por isso essa é a grande tarefa hoje, a tarefa de recuperar a linguagem simbólica. E aí aparece uma outra questão, de que para que isso aconteça, a dinâmica que a gente é convidado é de se apropriar de uma arte de celebrar. Uma arte de celebrar que não é própria apenas dos ministros ordenados, porque quem celebra é a Assembleia, quem celebra é a Assembleia litúrgica, é o povo que se reúne para celebrar na diversidade dos seus ministérios, na diversidade dos seus carismas. Essa arte de celebrar diz respeito a todos nós que celebramos a liturgia. E é muito interessante o uso da palavra arte aqui, porque isso vai bem no foco daquilo que significa isso que o Papa chama de arte de celebrar. Quando a gente fala de arte, a gente está falando de uma habilidade complexa, que reúne justamente toda essa unidade que a gente estava comentando. Para eu aprender uma arte, eu preciso justamente aprender a manipular alguns instrumentos, eu preciso aprender a lidar com determinado material. É toda uma forma de conhecimento integral que não se restringe a um conhecimento meramente teórico ou técnico, mas que integra diversas formas de conhecimento em um agir que se torna, então, o lugar onde se manifesta alguma coisa. E a liturgia acontece na mesma dinâmica. Requer uma arte de celebrar. E por isso requer que todas essas nossas dimensões sejam integradas e que preparar-se para celebrar, iniciar-se ao ato ritual, requer a formação de diversas dimensões daquilo que a gente é. E mais do que a formação de dimensões diversas, requer a formação dessa unidade daquilo que a gente é. Requer essa delicadeza iniciática que então nos habilita a celebrar plenamente, que então permite que o ato ritual seja vivido em plenitude. E como numa arte que requer que a gente, de certa forma, obedeça aos materiais que estão diante de nós, obedeça à lógica dos instrumentos que a gente precisa usar, a liturgia segue a mesma dinâmica. Citando Guardini, a Carta Apostólica diz o seguinte: o caminho para esses objetivos que a liturgia delineia é a disciplina, a renúncia a um sentimentalismo ameno, um trabalho sério realizado em obediência à Igreja, em relação com o nosso ser e o nosso comportamento religioso. Esse deixar-se formar pela liturgia, que está no centro da Carta Apostólica, no centro da questão da formação litúrgica, significa encontrar o rito, os diversos elementos do rito, esses elementos que se comunicam com os nossos sentidos, que são palpáveis, que a gente assimila, que a gente se relaciona com eles, encontrar esses elementos como alteridades, como manifestação de um outro que se coloca em relação comigo. E se coloca em relação comigo não contornando esses elementos, não apesar desses elementos, mas precisamente na minha relação com esses elementos. E aí acontece justamente essa dimensão formativa da liturgia. Ali no número 53, o Papa diz que o gesto litúrgico é sempre o mesmo gesto, mas feito em diferentes momentos da nossa vida, molda nossa interioridade profunda e depois se manifesta externamente na nossa relação com Deus e com os irmãos.
É esse moldar a nossa forma de se relacionar que é, no fim das contas, o grande fruto que a liturgia nos traz. A partir do gesto litúrgico, a gente aprende a se alimentar, a fazer uma refeição, a escutar o outro, a cumprimentar, a abraçar, a perdoar, a tudo aquilo que envolve as relações que a gente tem uns com os outros. A liturgia, assim, aparece como a formadora do ser cristão, a formadora do ser igreja. Por isso, como diz o Papa, cada elemento ritual merece o máximo cuidado, não apenas formal, externo, mas vital, interior, porque cada gesto e cada palavra da celebração, expressos com arte, formam a personalidade cristã do indivíduo e da comunidade. E isso é permitir que a liturgia nos forme. Isso é permitir deixar-se moldar pela liturgia, deixar-se formar pela ritualidade. Não é um deixar-se formar que acontece em uma dimensão paralela, abstrata, como se a liturgia nos tocasse de uma maneira mágica. A liturgia não tem nada a ver com mágica. A liturgia não se refugia nesse sobrenaturalismo. É justamente a própria linguagem ritual, os próprios elementos que compõem a liturgia, que na sua palpabilidade se comunicam a nós e formam a nossa maneira de nos relacionarmos com a gente mesmo, com os outros e com Deus.